Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de metrologia. Para finalizar esse capítulo aqui de tolerância dimensional. A primeira aula seria aqui, né? Eu tinha acabado de falar dos ajustes, ajuste incerto, ajuste é, com folga, ajuste com interferência, né? E agora eu vou falar um pouco sobre o sistema de tolerância e ajustes, né? Vou falar sobre o sistema furo base, sistema eixo base. Vou mostrar a vocês como é que olha o ajuste na tabela. E é basicamente isso. Não vai ter muito conteúdo aqui nessa aula de hoje, né? Não vai ser muito. Acho que vai ser um pouquinho longa, mas acho que não vai ter tanta coisa assim nova para vocês, né? Bom, como vocês sabem, tudo que a gente vê na área de mecânica tem que ser normatizado, tem que estar de acordo com alguma norma, né? As tolerâncias em um desenho mecânico, ela não pode ser escolhida ao acaso, né? No século passado, entidades internacionais organizaram um sistema normalizado que acabou sendo adotado pelo Brasil pela ABNT, que é o Sistema de Tolerância e Ajustes ABNT ISO, NBR 6158. O sistema ISO consiste num conjunto de princípios, regras e tabelas que possibilita a escolha racional de tolerâncias e ajustes de modo a tornar mais econômica a produção de peças mecânicas intercambiáveis. Lembrando que a ideia da tolerância era realmente criar peças mecânicas intercambiáveis, né? Que eu conseguisse fazer a troca de uma peça por outra sem precisar projetar uma nova peça, já que está tudo no mesmo padrão, né? Então, a escolha das tolerâncias dos ajustes ela não é arbitrária, ela se baseia nisso. Né? Tem essa norma aí, ela fala sobre os princípios, as regras e as tabelas que possibilitam essa escolha de tolerâncias. Né? Pensando sempre que a escolha de tolerâncias, as tolerâncias vão ser escolhidas de maneira a ter um ajuste por folga ou um ajuste por interferência. Né? Isso ou incerto, né? Então, assim, isso tudo tem que ser pensado antes de se selecionar a tolerância, lembrando e associando sempre a aplicação que a gente está querendo. Beleza? Esse sistema foi criado para a produção de peças intercambiáveis. Primeiramente foi estudado para a produção de peças de até 500 milímetros de diâmetro e depois foi ampliado para peças com até 3.150 milímetros de diâmetro, né? Que é 3,15 metros aí. Ele estabelece uma série de tolerâncias fundamentais que determinam a precisão da peça, ou seja, a qualidade de trabalho, uma exigência que varia de peça para peça, de uma máquina para outra. Então, a ideia aqui dessa norma, primeiramente, é fazer uma associação entre a qualidade do trabalho e a tolerância, né? A ideia aqui a norma, ela subdividiu 18 qualidades de trabalho, que é basicamente eu tentar enquadrar a minha aplicação em alguma dessas 18 classes. Né? O que são essas classes? Né? Essas classes, elas... Bom, essas qualidades são identificadas pelas letras IT, seguidas de numerais, como está aqui na tabela embaixo. IT01, IT0, IT1, IT2 e assim por diante. A cada uma delas corresponde a um valor de tolerância. Essas qualidades de trabalho vai de acordo com a necessidade de se ter um ajuste muito preciso. Né? Por exemplo, a classe de IT01 até IT3 é quando eu preciso de algo muito preciso, que é a parte de mecânica extra precisa. Por exemplo, a tolerância, eu não posso ter uma grande tolerância quando eu estou, por exemplo, fabricando um calibrador. O calibrador tem que ser a coisa mais certa que tem um calibrador, que serve para calibrar os outros instrumentos. Então ele não pode ter tolerância nenhuma, ele tem que ser fabricado assim, com muita precisão. Quando eu falo tolerância nenhuma, eu falo que tem que ser muito pequena a tolerância. Né? A tolerância sempre vai ter. Né? Por outro lado, aqui esse do IT4 até o IT11 é a parte mais comum, é a parte da mecânica corrente. É a parte onde eu não preciso, eu não necessito de uma precisão muito elevada, mas eu também não quero fazer nada grosseiro. Né? E a parte final do IT12 até o IT16 é onde eu tenho a mecânica grosseira, que é algo que a gente não liga muito se tiver muita diferença no valor de tolerância. Né? Se a tolerância for alta. Né? Os valores de mecânica grosseira têm maiores tolerâncias, a mecânica corrente são tolerâncias intermediárias,
E a mecânica extra precisa tem pequenos valores de tolerância, né? Então essa qualidade de trabalho ela serve para fazer essa classificação de acordo com o meu trabalho. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma peça que vai ser usada num foguete, que é algo muito assim, que tem que ser tudo muito preciso, né? Que é algo que vai botar gente para ir numa aeronave pro espaço, uma espaçonave, né? Pro espaço, é algo que tem que ser muito preciso. Eu vou ter que usar a mecânica extra precisa, provavelmente. Por outro lado, se eu estou mexendo numa carroça, que eu não tenho muita necessidade de precisão, talvez eu poderia até cair já na mecânica grosseira, usar uma tolerância bem alta. Entenderam? Onde se eu não tiver tanta qualidade dimensional, não vai ser um problema muito grande. Então a, a, as limitações são essas, né? As classificações, de acordo com a norma, são essas. Tem 18 qualidades de trabalho. É IT alguma coisa. De acordo se for mecânica extra precisa, mecânica corrente ou mecânica grosseira. Isso tanto para eixos quanto para furos. A letra I vem de ISO, a letra T vem de tolerância, por isso que é IT01, IT0, IT1, IT2. É importante destacar que são, como que vocês podem ver aqui na tabela, né? Vai do 1 até o 16, mas também tem o 01 e o 0, que são os mais precisos de todos. Né? Então são 18 qualidades de trabalho ao todo. IT01 é o menor valor de tolerância. Né? No caso do eixo, do 01 ao 3, é na mecânica extra precisa, e do 01 ao 4, por causa dos furos, é mecânica extra precisa. Extra precisa é instrumentos de alta precisão. Como eu falei, o exemplo do calibrador está citando aqui agora. O calibrador para eixo, né? E para furos, né? Que requer uma precisão muito grande. Tem esse desenho lá na apostila, só coloquei por colocar mesmo. Nas qualidades de 11 a 16, eu tenho aquelas maiores tolerâncias de fabricação. Né? Geralmente essas tolerâncias são mais associadas a peças isoladas, peças onde não vou ter um ajuste, então não tenho muita necessidade de grande precisão. Né? É o que a gente chama de mecânica grosseira. Peças que funcionam acopladas às outras, em geral, tem essa qualidade entre IT4 e IT11, que é aquela parte da mecânica corrente, mecânica intermediária. Né? Valores intermediários de tolerância. Né? IT4 e IT11 é para os eixos e IT5 e IT11 para os furos. Vocês podem ver aqui na tabela que tem um degrauzinho aqui fazendo essa distinção. Essa faixa corresponde à mecânica corrente ou mecânica de precisão. Né? Aí aqui tem esse exercício mostrando para provar que a gente entendeu, né? Eu nem ia colocar esse, só que eu resolvi colocar. Para olhar a ilustração das peças e escrever a faixa de tolerância aceitável, né? Calibrador tem que ser a tolerância muito baixa. Né? Tolerância muito baixa. Mecânica de extra precisão. Calibrador para furo, né? É um instrumento de alta precisão, como está escrito aqui. Logo, a qualidade de trabalho do eixo deve estar na faixa de T01 e T3. Pode observar que isso aqui é um eixo, né? Então tem que estar entre T01 e T3, que é mecânica extra precisa. Em B, a gente tem uma mola cônica de compressão. Né? O seu funcionamento não depende de ajuste. Né? E a qualidade de trabalho pode variar entre IT12 e IT16. IT12 e 16 são aqueles valores que correspondem à mecânica grosseira, que não precisa de tolerância pequena. A tolerância pode ser grande. Em C, eu tenho um eixo que funciona acoplado a furos. Nesse caso, a gente costuma utilizar a mecânica corrente, que é um instrumento que vai ser utilizado acoplado a outro. Né? Então, usa a mecânica corrente, que é valores intermediários, entre T4 e T11. E em D, a gente tem um calibrador para eixos. A parte do calibrador que serve para verificar as medidas dos eixos tem a forma de um furo. Portanto, a qualidade de trabalho deve estar entre T01 e T4, que é a parte de mecânica extra precisa para os furos. Calibrador para eixo. Então aqui é basicamente identificar se eu preciso de algo extra preciso. Eu necessito de algo de muita precisão, de tolerância baixa.
Se eu precisar, eu vou usar a mecânica extra precisa. Se o componente que eu estou desenhando ele vai ser utilizado acoplado a outro, eu tenho que ter uma mecânica corrente, que é a tolerância intermediária. Se o meu componente ele é projetado isolado, ele não vai acoplar a outro, então eu não preciso de tolerâncias muito pequenas, eu posso ter tolerâncias maiores, né? Nos desenhos técnicos, com a indicação de tolerância, a qualidade de trabalho vem indicada apenas pelo numeral, sem o IT. Né? Então, observe nesse desenho aqui embaixo. Eu tenho esse furo, que tem o diâmetro de 20, diâmetro nominal, H7. Né? Esse H, eu vou falar daqui um pouquinho depois, representa o campo de tolerância. O 7 representa a qualidade de trabalho. Beleza? Que é o que a gente já viu aqui antes. Esse numeral aqui nesse valor de tolerância, ele que vai mostrar se o ajuste ele é muito preciso, se a tolerância ela vai ser pequena, ela vai ser grande, ela vai ser média. Né? Basicamente vai servir para isso. A dimensão nominal da cota é 20 milímetros. Tolerância é indicada por H7. O número 7, você já sabe, indica a qualidade de trabalho. Ele está associado a uma qualidade de trabalho de mecânica corrente, ou seja, valores intermediários de tolerância. Bom, agora a gente vai observar aqui, vamos dar continuidade aqui que eu vou mostrar para vocês o que significa esse H. Primeiro vamos comparar o desenho das duas peças. Eu tenho um eixo e um furo, um eixo na esquerda e um furo na direita. Está mostrando o diâmetro nominal, que é igual para os dois, de 28, tem que ser igual para os dois. E os afastamentos, superior e inferior, de cada um. Aí vamos lá. Para o eixo, considerando o afastamento, eu sei que a dimensão máxima vai ser 28 e a dimensão mínima vai ser 27,979. Para o furo, eu tenho a dimensão máxima de 28,021 e a dimensão mínima de 28. Né? E com isso, calculando a diferença entre a máxima e a mínima, a gente calcula a tolerância. Né? Essa questão de pegar o afastamento e achar a dimensão máxima e mínima, eu já falei na aula passada. Então agora eu vou focar nisso aqui. A tolerância é a diferença entre a dimensão máxima e a mínima. Vocês podem observar que a tolerância ela é igual para os dois, as duas cotas aí no caso, né? A tolerância é igual. Né? Se a tolerância é igual, a gente conclui que a peça tem a mesma qualidade de trabalho. Porém, é importante perceber que o campo de tolerância das duas peças é diferente. O campo de tolerância das duas peças é diferente. A tolerância é a mesma, só que o campo de tolerância é diferente. Tolerância é esse valor aqui, 0,021, que é a diferença entre as dimensões máximas e mínimas. O campo de tolerância é o que é limitado pela dimensão máxima e pela dimensão mínima. No eixo vai de 27,979 até 28. O eixo está sempre menor que 28. Da mesma maneira que o furo, ele está em 28, ele varia de 28 a 28,021. Ele está sempre maior que 28. Então, as dimensões que o eixo varia são diferentes das dimensões que o furo varia. Né? O furo está sempre maior que o eixo. Né? Como o furo está sempre maior que o eixo, vocês podem saber, o furo maior que o eixo, eu tenho ajuste com folga. Né? Por isso eu posso ver que o furo é sempre maior que o eixo. Né? No sistema ISO, isso seria escrito da seguinte forma. Eu teria escrito 28H7 para os dois. A diferença aí é que para o furo, a letra é maiúscula. Para o eixo, a letra é minúscula. Né? O campo, o 7 ele indica o campo, a qualidade de trabalho, né? Que é a mesma para os dois. A tolerância do eixo vem indicada por H7. O numeral 7 é indicativo da qualidade de trabalho, e nesse caso corresponde à mecânica corrente, ou seja, tolerâncias intermediárias. A letra H identifica o campo de tolerância, ou seja, o conjunto de valores aceitáveis após a execução da peça, que vai da dimensão mínima até a dimensão máxima. Então, a letra H, que ela já me diz
ela me passa uma informação sobre a dimensão máxima e mínima. Só que para eu saber isso, tem que olhar a tabela. Né? O sistema ISO ele estabelece 28 campos de tolerância, identificados por letras do alfabeto latino. Cada letra está associada a um determinado campo de tolerância. Os campos de tolerância para eixo são representados por letras minúsculas. Né? E para furo, por letra maiúscula. No furo, a gente vê que é indicado por H7, o número 7 mostra a qualidade de trabalho, né? E a letra H identifica o campo de tolerância. É importante destacar que o campo de tolerância do Hzinho ele é diferente do campo de tolerância para o Hzão. Tá? São duas coisas diferentes, análise para o eixo e análise para o furo. Lembrando que para o furo, a letra, o H ele vai ser maiúsculo, para o eixo é minúsculo. Esse exercício aqui é outro exercício que é muito bobo, que é olhar essas opções e falar o que é para furo e o que é para eixo. Se tiver a letra maiúscula, é para furo. Se a letra minúscula, é para eixo. Né? Então, ó, a letra a letra E e a letra F são para furo. Enquanto a letra B, a letra C e a letra D são para o eixo. Né? Isso é só pela nomenclatura. Essa parte que eu estou mostrando para vocês é a nomenclatura associada a essa tolerância dimensional. Enquanto as tolerâncias dos eixos referem-se a medidas exteriores, ou seja, medidas externas, a tolerância dos furos refere-se às medidas interiores, que são medidas internas. Né? Isso é um pouco óbvio. Eixos e furos geralmente funcionam acoplados, por meio de ajustes. Já falei isso antes. Ajustes poderiam ser incerto, com folga ou por interferência. No desenho técnico de eixo e furo, o acoplamento é indicado pela dimensão nominal comum às duas peças ajustadas. Né? O acoplamento é indicado pela dimensão nominal comum às duas peças ajustadas. Né? A dimensão nominal ela é igual para os dois. Então, na maioria das vezes, quando a gente tem uma peça que ela vai ser acoplada, eu tenho que representar isso no desenho, eu coloco assim, a dimensão nominal, que é 25, Hzão 8, esse Hzão 8, lembrando, maiúsculo é do furo, e o Gzinho 7, minúsculo, é do eixo. Beleza? Geralmente a do furo vem em cima e a do eixo vem embaixo. Eu tenho muitas possibilidades de combinação de tolerâncias de eixos e de furos, com a mesma dimensão nominal para cada classe de ajuste. Porém, apenas algumas combinações selecionadas de ajustes são recomendadas pelas tabelas divulgadas na BNT. Vamos observar que os valores são tabelados. Né? Porém, antes de a gente olhar para as tabelas e aprender a interpretar as tabelas, é interessante que a gente entenda duas coisas. No sistema BNT ISO, eu tenho tem dois sistemas interessantes. O sistema furo base e o sistema eixo base. Isso é muito intuitivo, muito fácil também de se entender. O sistema furo base, ele é baseado no furo. A minha base é o furo. Para mim, o que está constante aqui é o furo. O que é isso? Eu tenho vários furos e vários eixos. Só que todos os furos ele tem a mesma cota e a mesma tolerância. Né? Então, a mesma tolerância. Ao passo que a tolerância dos eixos vai mudando. Você pode observar aqui ó, que no primeiro eixo é F7, no segundo é K6, no terceiro é P6. Enquanto que nos furos eu tenho a mesma tolerância. Né? O primeiro ajuste é com folga, o segundo é incerto e o terceiro por interferência. No sistema furo base, eu tenho todos os furos com a mesma tolerância. E a tolerância dos eixos variam. Então, o furo é constante. Furo base, tolerância do furo é constante. Essa linha zero, que é mostrada aqui na imagem, ela é usada para indicar a dimensão nominal e fixar a origem dos afastamentos. Ela também é utilizada para ter uma noção aqui. Como todos os furos eles estão com a mesma cota e a mesma tolerância, eles estão alinhados. E aí o valor, a posição do eixo, vai me dizer já qual tipo de ajuste. Né? Como está escrito aqui. Nesse primeiro furo eixo, a linha A, que está mais à esquerda aqui, você pode observar que a cota do eixo é menor que a do furo. Então é ajuste com folga. No segundo,
percebe que é igual. Então não sei se vai ser com folga ou com interferência. Então esse é um ajuste incerto. E no terceiro, você pode observar que a cota do eixo ela é maior que a cota do furo. Então é um ajuste com interferência. Então essa linha zero serve como guia para a gente, né? Bom, para obter as três classes de ajustes, uma vez que as tolerâncias dos furos são constantes, devemos variar as tolerâncias dos eixos, de acordo com a função de cada um. Né? O sistema onde o valor da tolerância dos furos é fixo e o valor da tolerância dos eixos variam, é o que a gente chama de sistema furo-base. Né? Ou pode ser conhecido também como furo padrão ou furo único. Né? Os sistemas recomendados pela ABNT são esses. Né? A letra H representa a tolerância do furo base e o numeral indicado significa a qualidade do trabalho, né? A qualidade da mecânica. Né? H5, H6, H7, H8, H11 são exemplos aí de sistemas que são utilizados, né? Recomendados pela ABNT. Vou encontrar a tabela mais facilmente desses sistemas. A gente também tem o sistema eixo-base. Né? O que é o sistema eixo-base? Imagine que o próximo desenho representa parte da mesma máquina com vários furos, onde são acoplados vários eixos com funções diferentes. Os diferentes ajustes podem ser obtidos se as tolerâncias dos eixos mantiverem-se constantes e os furos forem fabricados com tolerâncias variáveis. Então, lembre que eu falei, o furo base, a tolerância do furo é constante e a tolerância dos eixos varia. Aqui é o contrário, aqui eu tenho o sistema eixo base. A tolerância do eixo é constante e a do furo varia. Como está representado no desenho ali. A do furo era F7, depois foi para K7, depois P7. A do eixo era H7 em todas as três situações. Né? A linha zero ali também está servindo. Agora ela está alinhada pelo eixo. Né? Servindo para dizer se o ajuste vai ser com folga, incerto ou com interferência. Né? E da mesma maneira que eu tenho sistemas aí recomendados pela ABNT para o sistema furo base, eu também tenho para o eixo base. Lembrando que para o eixo, o que muda basicamente, além do valor numérico, obviamente, é o valor, o H que vai ser minúsculo. Né? Letra H é indicativo de ajuste no sistema eixo base, H minúsculo. A gente fala do sistema furo base e do eixo base, mas a gente sabe que o sistema furo base é o que tem maior aceitação, é o mais comumente utilizado. Né? Uma vez fixada a tolerância do furo, fica mais fácil obter o ajuste recomendado variando apenas as tolerâncias dos eixos. Né? Então, olhando para essas duas imagens aqui, eu nem li nada que está escrito aqui, mas eu já sei que ele está pedindo para ver se esse sistema aqui, qual sistema de ajuste está sendo utilizado aqui, furo base ou eixo base. É só olhar o que está constante, se é o furo ou se é o eixo. Se o furo estiver constante, se a tolerância do furo estiver igual para as duas imagens, é furo base. Se a tolerância do eixo estiver igual para as duas imagens, é eixo base. Nesse caso aqui é furo base, que é H7 tolerância nos dois casos. É basicamente isso, no sistema furo base. Enquanto a tolerância do eixo varia, F7 e P6. Agora umas coisas importantes antes de a gente ir para as tabelas. Né? Vamos lá. A unidade de medida adotada no sistema ABNT-ISO é o micrômetro, que é também chamado de micron. Né? A sua representação é dada pela letra grega mi, seguida da letra m. Né? Então, 1 micron vale 1 milésimo de milímetros, que é 1 micrômetro. 1 milésimo de milímetros é 0,001 milímetro. É algo muito pequeno. Então, a unidade de medida usada para tolerância lá é micrômetro. Tenha isso em mente. Beleza? Nas tabelas de tolerâncias fundamentais, os valores de qualidade de trabalho são expressos em microns. Na tabela de ajuste recomendados, todos os afastamentos são expressos em microns. Então está tudo em micron nas tabelas. Quando a tolerância vem indicada no sistema ABNT-ISO, os valores dos afastamentos não são expressos diretamente.
Por isso, é necessário consultar tabelas apropriadas para identificá-los. Então, quando a tolerância ela vem indicada no sistema ABNT-ISO, os valores de afastamentos eles não são expressos diretamente. Né? Então, e fala para mim o valor da tolerância. O valor não, o símbolo da tolerância. Eu tenho que olhar a tabela para olhar afastamento. Bom, vamos lá, vamos para uma parte de interpretação das tabelas então, né? Ficar falando muito sobre isso, a gente vai ficar batendo papo e não vai para frente. Vamos lá. Eu tenho que o diâmetro do furo, representado nesse desenho, é 40H7. A dimensão nominal do furo é 40 mm. A tolerância é H7. H representa a tolerância de furo padrão e o número 7 indica qualidade de trabalho, que no caso corresponde a uma mecânica de precisão. Não é extra precisa, é aquela mecânica corrente. Né? A tabela que corresponde a esse ajuste tem o título de Ajustes recomendados no sistema furo base H7. Aí vai ter essa tabela aqui. O sistema furo base, porque eu estou considerando que o H7, que é o furo, é o constante. Então o cabeçalho da tabela é esse. Eu vou ter primeiramente aqui na esquerda a dimensão nominal. A primeira coisa que eu vou fazer na hora de olhar a tabela é olhar minha dimensão nominal. Aqui nesse caso é 40. Então eu vou ter que achar o 40 aqui, acima de algum valor até algum valor. 40 tem que estar aqui. Depois eu vou olhar o furo e depois o eixo. Lembrando que o eixo aqui é o G6. Né? Então o G6 está aqui também. E nessa tabela aqui eu vou mostrar o afastamento superior e inferior. Né? A primeira coluna, a dimensão nominal, que está em milímetros, apresenta o grupo de dimensões de 0 até 500 milímetros. Né? O diâmetro do furo é 40 milímetros, então eu tenho que encontrar o grupo de dimensão entre 30 e 40. Logo, os valores de afastamento que nos interessam encontram-se na nona linha da tabela. Aqui, gente, eu recortei a tabela. Recortei não, né? Já estava recortado na apostila. Mostrando em qual linha que eu tenho que ir. Que no caso, essa linha aqui que está mostrada é a nona linha da tabela. Então, a primeira coisa que eu faço, eu olho a dimensão nominal, deu 40. Eu achei essa linha aqui, ó, acima de 30 até 40. Até 40 inclui 40. Está aqui 40. O furo é H7. H7 está aqui. 0 até mais 25. É o furo. Beleza. Lembrando que é mais 25 microns. Né? O 0 é afastamento inferior e o mais 25 é afastamento superior. O eixo era G6. G6 quer dizer que o afastamento superior é de menos 9 micron e que o afastamento superior é de menos 25 micron. Ué, se eu tenho então o afastamento superior e inferior do eixo e tenho afastamento inferior e superior do furo, eu tenho tudo. Eu vou conseguir achar a dimensão máxima e mínima, eu vou saber a tolerância, eu vou saber qual tipo de ajuste está acontecendo. Vamos lá. Aqui, como falei, na linha que fala que é o H7, aqui na segunda coluna, está escrito que o afastamento inferior do furo é 0, e que o afastamento superior do furo é mais 25. Então tem aqui, ó, 0 afastamento inferior, mais 25 afastamento superior. Né? Como é 40 milímetros a dimensão nominal, eu já consigo dizer, presta bem atenção no que eu estou falando aqui, hein? Que o menor valor que pode ter, a dimensão mínima, é 40 mais 0 microns. 40 milímetros. E o maior valor que pode ter, que é a dimensão máxima, vai ser 40 mais 25 microns. Microns são 25 microns são 0,025 milímetros. Então a dimensão máxima vai ser de 40,025 milímetros. Beleza? 40,025 milímetros é a máxima. Então eu já tenho a máxima e tenho a mínima, eu vou saber a minha tolerância, né, que está tudo certo. Ser de 25 microns aí no caso. Nas tabelas é comum a gente ver na parte dos furos que o afastamento inferior vem em cima e que o superior vem embaixo, mas isso está mostrado, escrito aqui na tabela. Pode olhar lá em cima na tabela, ó, furo, afastamento inferior em cima, afastamento superior embaixo. No eixo está o superior em cima e o inferior embaixo. Beleza? Está escrito na tabela. Isso acontece porque na usinagem de um furo, a gente parte sempre da dimensão mínima para chegar na dimensão efetiva, dentro dos limites de tolerância. Então a gente sempre fica nessa.
A gente começa do mínimo para o máximo, né? Até máximo não, até efetivo, né? Então tá, vamos lá. O que eu falei agora é isso. A dimensão nominal é 40. A dimensão máxima, ela vai ser 40 mais 0,025 milímetros. São 25 microns. Ou seja, a dimensão máxima é 40,025 milímetros. A dimensão mínima ela é 40 milímetros, porque o afastamento inferior é zero no sistema furo base. É sempre zero no sistema. Então eu tenho um afastamento inferior, eu tenho um afastamento superior, consigo achar a dimensão máxima, consigo achar a dimensão mínima. Isso para o furo. Para o eixo, a gente sabe que o código que foi usado lá no desenho é G6. G6, voltando aqui, indica que o afastamento superior é menos 9 e que o inferior é menos 25. Então vamos lá. Superior é menos 9 micron, que é 0,009 milímetros. E inferior é menos 0,025 milímetros. Para achar a dimensão máxima e mínima, é só eu somar com a dimensão nominal, né? Dimensão nominal 40 somado com o afastamento superior, lembrando que tinha um sinal negativo lá, né? Então é menos 0,009. Eu tenho que a dimensão máxima vai ser 39,991. Da dimensão mínima vai ser 40 menos 0,025, vai ser 39,975. Então eu tenho a dimensão máxima e mínima. Perceba que a dimensão máxima e a mínima, as duas do eixo, são menores do que o furo sempre. Ou seja, o máximo que o eixo vai chegar é 39,991. O mínimo que o furo vai chegar vai ser 40. Ou seja, o furo vai ser sempre maior que o eixo. Quando o furo é sempre maior que o eixo, eu tenho a folga. O eixo vai ficar folgado dentro do furo. Né? É um ajuste com folga, porque o afastamento superior do eixo é menor que o afastamento inferior do furo. Né? Na verdade, está perigoso falar isso. A dimensão máxima do eixo ela é menor que a dimensão mínima do furo. Nesse exemplo, o eixo e o furo foram ajustados no sistema furo base, que é o mais comum, né? Mas quando o ajuste é representado no sistema eixo base, a interpretação da tabela é muito similar. A dimensão nominal do eixo é igual à dimensão nominal do furo, que é só um exemplo, né, no 70 milímetros, né, esse exemplo aqui do eixo base. Né? A tolerância do furo é J7 e a do eixo é H6. O H indica que se trata de um ajuste no sistema eixo base. Então perceba, se o H... Deixa eu voltar aqui um minuto. Opa. Deixa eu voltar aqui? Não, eu ia falar uma coisa, só que melhor não falar, que eu vou me embolar todo com vocês aqui agora. O Hzinho minúsculo indica que se trata do sistema no eixo base. Né? Sistema eixo base. Tem tabela do mesmo jeito para o eixo base, só que é mais comum usar o furo base. A diferença são as variações nas tolerâncias dos furos, só isso. Né? Aqui tem uma tabela eixo base mostrando como é que seria, né? A dimensão 70 ela está entre 65 e 80. A primeira coisa que a gente olha na tabela é a dimensão nominal. A gente acha a linha que a gente quer, a linha que engloba a nossa dimensão nominal. Então a gente achou aqui. O eixo H6 é o que já estava falando, que é entre 0 e menos 19 de afastamento. E o furo é J7, menos 12, entre menos 12 e mais 18. Né? Acontece exatamente isso. Nesse caso, basta localizar os valores de afastamentos correspondentes ao eixo H6 e ao furo J7 nessa linha. Menos 12 mais 18. Beleza? Então a gente tem essa situação aí. Né? Com isso a gente acha tranquilamente os valores dos furos. Né? Os valores dos afastamentos nos furos. Né? Então o método de se analisar é igual. Recapitulando. O que a gente olha? Dimensão nominal do diâmetro. A gente vai achar a linha que a gente quer. Aqui entre 65 e 80. 70 está entre 65 e 80. Tá certo. Eixo H6. É o que já estou querendo. Já estava na tabela aqui, tá tudo certo. H6. Furo, tá qual? J7. Fui lá. Eu achei o afastamento do furo, afastamento do eixo. Eu sei a dimensão nominal. Resolvi o problema. Sem problema, sem dor de cabeça. Eu tenho tudo já. Se eu tenho os afastamentos e tenho a dimensão nominal, eu consigo achar a dimensão máxima e mínima tanto do eixo quanto do furo. Né? E como está mostrado aqui, né? O afastamento superior do eixo
é 0 micrômetro, inferior a menos 19 micrômetro, não esqueça que está em micrômetro. Do furo, para tolerância H7, afastamento superior é mais 18 micrômetros e inferior é menos 12 micrômetros. Então a gente tem que fazer exatamente isso. A gente acha valores equivalentes ao J7 aqui, né? Achou o valor dos afastamentos. Está tudo aqui, os afastamentos estão aqui. Calculando aqui a dimensão máxima e mínima do eixo do furo, né? Eu tendo afastamento e tendo dimensão nominal, é só somar ou subtrair, né? De acordo com o sinal do afastamento. Né? Dimensão máxima do eixo, 70. Dimensão mínima do eixo, 69,981. Dimensão máxima do furo, 70,018. Dimensão mínima do furo, 69,988. Né? Essas são as medidas. Né? Com isso, a gente pode concluir o quê? Que esse ajuste vai ser o quê? Com folga, com interferência ou incerto? Pensa um minuto. Pensou? Ó, perceba. A dimensão máxima do eixo, ela é maior que a dimensão mínima do furo. Então, eu não sei se vai ser com folga ou com interferência. Não sei dizer. A dimensão mínima do eixo, ela vai ser menor que a dimensão máxima do furo também. Então, não sei se vai ser folga ou interferência. Não faço a menor ideia. Vai ser um ajuste incerto. Depende das dimensões efetivas aí no caso. Sabendo que o afastamento superior do eixo, 0, é maior que o afastamento inferior e o afastamento superior do furo, e o afastamento superior do furo é maior que o inferior, né? Responda, que tipo de ajuste haverá entre esse furo e esse eixo? É como eu estava dizendo, é que esse caso aqui está um pouco diferente, né? Porque aqui é 18 e 12, já está um pouco diferente mesmo. Né? Tá um pouco diferente. Não, se bem que tá até... Enfim. O ajuste aqui vai ser incerto, né? De acordo com esses afastamentos aqui, o ajuste vai ser incerto. Que depende das medidas efetivas do eixo do furo. Pode resultar tanto em folga quanto em interferência, depende. Né? Aqui eu tenho as tabelas completas, mostrando como é que são as tabelas. Né? Aqui eu tenho a tabela para H7, aqui na esquerda, né? Que é para o sistema furo base. E aqui para o H6, que é para o sistema eixo base na direita. Tá tudo bem mostrado aí, afastamento superior, inferior, dimensão nominal. Lembrando, como eu consulto a tabela? Primeira coisa que eu faço, eu olho a dimensão nominal. Vamos supor que eu tenha a dimensão de 110. Então eu vou ter que ir na linha aqui, ó, entre 100 e 120. Então eu vou olhar essa linha aqui inteira. Vou olhar essa linha. 110H7, o furo, tá aqui, ó, entre 0 e mais 35. O eixo, se eu for K6, vai ser entre mais 25 e mais 3. Beleza? Então não tem mistério. As tabelas a gente usa para achar os afastamentos. Né? Tendo a dimensão nominal, tendo os afastamentos, tanto do furo quanto do eixo, a gente encontra as dimensões máximas e mínimas e resolve o nosso problema. Beleza? A aplicação dos sistemas de tolerâncias tende a se tornar cada vez mais frequente. Isso é algo que vocês, como técnicos, têm que saber. Eu não sei se o João Paulo fala disso na aula de desenho. Sinceramente, não sei se está na ementa dele, o professor João Paulo. Mas é algo muito importante, tanto na área de desenho quanto na área de meteorologia. Né? Porque vamos supor que tem dois alunos, Joãozinho e Maria. Joãozinho fabricou uma peça. Maria quer saber se está dentro da tolerância. Então a Maria vai ter que medir aquilo e verificar se está dentro da tolerância. Né? Então ela vai ter que interpretar a tolerância e ver se está dentro dela. Tem que conferir na tabela e verificar se está dentro mesmo. Entenderam? Essa padronização é comum, né? Tudo é mais padronizado. Né? O objetivo disso é buscar qualidade no serviço, nos produtos, nos processos. Isso tem que ser algo que vocês, como técnicos, têm que estar familiarizados. Beleza? Por isso que eu dei até uma atenção especial para essa aula. Vocês podem verificar que, em questão de teoria, essa aula está muito mais completa que a maioria das outras sobre os instrumentos. Né? E é isso, galera.
Outra coisa, vamos lá. Eu vou passar para vocês o exercício 7 agora, que é para finalizar. Esse exercício 7 eu não vou criar na minha cabeça dessa vez. Exercício 7, eu vou usar o exercício que está no final da apostila que eu me baseei para fazer essa aula. Então eu tenho uma apostila que eu me baseei para fazer essa aula e tem 10 exercícios no final dela. Esses 10 exercícios vão ser o exercício 7 de vocês, né? Cada um valendo meio, né? São 10 exercícios, cada um valendo meio, total 5 pontos. Beleza? Vocês finalizando de me entregar esse exercício 7, eu já passo a recuperação 2 para vocês, né? Vão ficar 15 pontos pendentes aí, que é relativa à parte prática. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou explicar isso certinho lá no ar, podem ficar tranquilos. Enfim, tenham uma boa semana. Descansem, estudem, façam exercícios. Está acabando o nosso semestre. Daqui a pouco chega dezembro, tem umas férias, e depois a gente volta com tudo. Tá bom? Tenha uma boa semana, bons estudos e até mais.